Olá, vamos estudar um pouco Espiritismo. Hoje o tema será Espiritismo e Ciência, Reflexão sobre o que seria o Espiritismo e qual a sua relação com a ciência, já que muitas pessoas entendem o Espiritismo como uma religião, é uma das maiores religiões do Brasil, Temos aí o catolicismo e as diversas religiões protestantes, que nós chamamos de religiões evangélicas no Brasil, e temos também a religião espírita. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse aspecto do espiritismo, que seria a ciência. E se o espiritismo é de fato uma ciência, o espiritismo é ciência, podemos considerar o estudo do espiritismo uma ciência? Bom, é assim que é tratado nos centros espíritas, o espiritismo como uma ciência, uma filosofia e uma religião. Essa discussão é antiga, muitas pessoas falam sobre isso, e o tema de hoje é inspirado em uma conversa que tivemos com uma internauta outro dia, falando justamente sobre as nossas discussões em torno do espiritismo, dos temas que fazemos aqui nas lives, e nesses temas a gente fala bastante em aspectos mais científicos e filosóficos e menos em o que chamaríamos de aspectos religiosos, que tratariam mais daquilo que seria a moral espírita, a sabedoria espírita, aquilo que toca o comportamento espírita ou das pessoas que se dizem espíritas. Então, compreender o espiritismo como uma ciência, algo que começou assim e que hoje é pouco tratado em nosso país, as pessoas não entendem muito dessa maneira. E parece que menos ainda como filosofia, entendem como filosofia de vida, e não é a mesma coisa que filosofia no sentido grego, aquele conjunto de informações que as pessoas entendem no dia a dia, ou entendem como um conjunto de comportamentos, ou de visões de mundo. Eu entendo o mundo dessa maneira, eu me comporto dessa maneira, e por isso digo que é uma filosofia de vida. Boa noite, Reginara. Boa noite, Angélica, Micaele. É um prazer ter vocês aqui. Uma grata satisfação a gente poder conversar um pouco sobre espiritismo na noite de hoje, falar um pouco sobre a ciência espírita, ou espiritismo e a ciência. Eu estava fazendo uma breve apresentação, já que as lives ficam salvas no Instagram, e as pessoas, quando vão começar a estudar um pouco, ou acompanhar as lives gravadas, vão começar por esse aspecto, essa pequena introdução. Vamos falar hoje um pouco sobre o que seria o espiritismo e a ciência. As pessoas falam frequentemente, nos centros espíritas, que o espiritismo é a aliança da filosofia, da ciência e da religião. É verdade isso? Será que há um fundo de verdade? No Brasil, a gente valoriza muito esse aspecto religioso do espiritismo, e o aspecto que a gente chamaria de aspecto científico, ele é pouco estudado, ele é pouco valorizado. No espiritismo, quando ele surge no século XIX, através dos estudos de Allan Kardec dá todo o contorno de uma ciência, ele diz de uma ciência nova, um conhecimento novo. Em 1850, 1860, as ciências estavam se organizando, estavam se formulando, e ainda não eram tidas como a gente entende hoje como ciências. Boa noite, Samara Alves, seja bem-vinda. Então vejam bem, muitas vezes aquilo que a gente chama hoje de ciência não era ciência em 1850, e aquilo que era ciência em 1850 não é considerado mais ciência hoje pelas pessoas. Às vezes as pessoas chamam de pseudociência. Um exemplo deles é a astrologia. Na época, em 1850, muitos reis e até papas utilizavam-se da astrologia para tomar decisões, Tinham seus astrólogos particulares no Vaticano, e até mesmo os reis tinham seus astrólogos particulares. Hoje em dia é tido como um conhecimento holístico, como algo esotérico, e aí acredita quem quiser, quer dizer, tem a sua validade, mas não para todo mundo, e não era considerado uma coisa assim de grande valor científico. E naquela época, na época de Allan Kardec, sim, isso é só um exemplo da astrologia, não desmerecendo a astrologia, apenas exemplificando que são coisas diferentes, a ciência do século XIX, 1850, para os dias de hoje. Então, quando o Espiritismo surge, Allan Kardec prevê que isso tornará uma grande ciência,
e que seria uma ciência do futuro, né? No capítulo 1 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala sobre a aliança da ciência e da religião. No Brasil se tomou que isso significava ser o Espiritismo, que a aliança da religião e da ciência um dia seria o Espiritismo, e o Espiritismo assim se configurou. As pessoas entendem o Espiritismo como uma ciência, mas também como uma religião, ou seja, Allan Kardec não estava falando especificamente nesse texto que o Espiritismo seria essa aliança da religião e da ciência, porém as pessoas acabaram entendendo que é dessa maneira. Quando chega no Brasil o Espiritismo, acaba se formando dois grupos, né? O Espiritismo científico e o Espiritismo que a gente chama assim, de Espiritismo místico. O Espiritismo científico se voltava especificamente para o estudo dos fenômenos mediúnicos, né? Aparições de espíritos, né? O movimento de mesas, comunicações dos espíritos. E o Espiritismo místico se voltou muito mais para aspectos ligados à religião, à fraternidade, à caridade, à moralidade, o estudo do comportamento moral do homem. E esse acabou até o final do século XIX, né? Início do século XX. Havia uma certa disputa entre os dois grupos de espiritismo, espiritismo científico e espiritismo místico, mas o que vingou no Brasil foi muito mais o que a gente chama de espiritismo místico, ou seja, as pessoas começaram a entender o espiritismo não como uma ciência, mas como uma religião de cunho moral, onde o homem se melhora todos os dias, com o objetivo, né, a compreender melhor a sua vida futura, o que fazer no mundo espiritual. O século XIX é considerado o século do materialismo, né? O materialismo, como a gente entende, como um ponto de vista filosófico, né? Algo diferente do que a gente chama de hoje. Quando a gente diz que uma pessoa é materialista, a gente está dizendo que essa pessoa é apegada aos bens materiais, né? Ela é muito materialista, né, essa pessoa. No século XIX, do ponto de vista filosófico, quando a gente se refere a materialismo, a gente está se referindo a uma corrente filosófica do século XIX que tem por objetivo explicar tudo o que existe, né, mas a partir da matéria, a partir desse mundo que nós nos encontramos e não do sobrenatural e não das divindades. Boa noite, Juliana Freitas, seja bem-vinda. Então não é a partir do sobrenatural. Antes, quando chovia, as pessoas diziam que era a vontade de Deus. Quando não chovia, era a vontade de Deus. O arco-íris no céu está lá escrito na Bíblia, né? Uma aliança de Deus com Noé, com os homens, dizendo que não vai mais ter um dilúvio como teve no passado, como mostra na Bíblia, onde matou quase todos os seres vivos do planeta, sobrando só a família de Noé e os que estavam dentro da embarcação. Então vejam que essas explicações religiosas estão presentes em todos os grupos humanos espalhados pela Terra. E a ideia de uma filosofia materialista, ou de um materialismo filosófico, seria justamente de trazer explicações que não tivessem a ver com o sobrenatural ou com as religiões de alguma maneira. Danilo, seja bem-vindo. Shirley, seja bem-vinda. É um prazer ter vocês aqui. Então, a ideia do século XIX, no mesmo tempo que o materialismo era muito forte, surgiu a ideia de um moderno espiritualismo. Uma ideia de uma filosofia nova ou de uma religião nova que trouxesse algo diferente das religiões tradicionais. Você tinha, principalmente no mundo ocidental cristão, o catolicismo e o protestantismo, que, repito, no Brasil a gente chama de evangélicos. Mas se queria um novo tipo de religião que vai surgir no século XIX, mas que não tem um caráter assim como tem como teria o catolicismo e o protestantismo. Se chamou depois, né, de moderno espiritualismo, ou em inglês modern spiritualism, espiritualismo moderno, e que se enfocava muito mais na espiritualização ou na espiritualidade do que propriamente na religiosidade. Então, muitas pessoas poderiam ter qualquer tipo de vivência mística com o Criador do Universo, com a sua natureza, com tudo, mas que necessariamente não tinham que seguir uma religião. E nesse contexto surge o Espiritismo, como esse novo tipo de olhar para o mundo, uma religião no mundo materialista, e que essa religião não seguia princípios rígidos de comportamento que dependiam de um grupo social, né? Então, boa noite, Jesus Silva, boa noite, Bárbara Alves. É um prazer ter vocês aqui. Então, o Espiritismo
como o moderno espiritualismo, que aí vai abarcar diversos tipos de religião espiritualista, ele vai surgir como uma resposta ao materialismo e uma resposta às religiões tradicionais, como é o caso do catolicismo e do protestantismo. Então, no Brasil, essa expressão espiritismo, que é um neologismo, né, criado por Allan Kardec, professor, né, que viveu na França no século XIX. Neologismo quer dizer uma palavra nova que não existia. Existia a expressão espiritualismo, mas Allan Kardec explica que o catolicismo também é espiritualista, o protestantismo também é espiritualista, porque toda pessoa que acredita na existência de algo em si, além da matéria, é, portanto, espiritualista, porque acredita na existência do que nós chamamos vulgarmente, popularmente, de espírito. Então, o catolicismo também é espiritualista, porque acredita na existência do espírito e que ele sobrevive à morte do corpo físico. Então, Allan Kardec diz assim, bem, mas o espiritualismo do catolicismo não é o mesmo espiritualismo do que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer um outro tipo de espiritualismo. Daí ele cria a expressão espiritismo, e as pessoas que professam essa crença seriam chamadas de espíritas ou espiritistas. No Brasil, como a gente dizia, chega a corrente de pensamento de um lado, as pessoas querendo desenvolver uma cultura mais voltada para o estudo científico dos fenômenos mediúnicos, e um outro grupo mais chamado de grupo místico, né, ou de espiritualismo ou de espiritismo místico, voltado mais para a religião e para os valores morais. Allan Kardec, em 1857, 1860, ele não tinha um conhecimento profundo, né, e acho provavelmente quase nenhum, a respeito do espiritualismo, por exemplo, no Brasil. Não existia o que a gente chama de Umbanda ainda no Brasil em 1860, mas existiam as religiões afro-brasileiras, que depois teriam nomes e contornos. Alguns já tinham nomes, mas os nomes e os contornos que nós temos, as definições que nós temos no dia de hoje. Allan Kardec não tinha esse conhecimento sobre essas religiões de origem africana no Brasil, de matriz africana que estavam no Brasil, e que já tinham esses contornos espiritualistas, por assim dizer, que seriam mais ou menos os dias de hoje. Então, o neologismo e o espiritismo acabou sendo utilizado no Brasil e se aplicando a todos esses grupos espiritualistas que não adotaram a expressão espiritualista, mas adotaram a expressão espírita. Por exemplo, o Vale do Amanhecer, as pessoas se dizem espíritas, a Umbanda, as pessoas se dizem espíritas, e diversos outros grupos se dizem espíritas. Por quê? Porque absorveram essa expressão espiritismo, desse neologismo francês, mas não adotaram a expressão que era mais comum, que era espiritualismo. Não tem nada de errado com isso, é só uma explicação dizendo que a palavra espiritismo ela acabou sendo utilizada para muitos e muitos contornos e muitas experiências, as mais diversas possíveis. Então hoje você chega para uma pessoa, ela diz, eu sou espírita do Vale, e o outro diz, não, eu sou espírita da Umbanda, e o outro diz, eu sou espírita kardecista. Quer dizer, cada pessoa vai se identificar como espírita, mas dentro de uma certa vertente, identificando assim que eu sou seguidor daquele pensamento ou daquele outro pensamento. Eu tive várias oportunidades de participar de mesas redondas em universidades e também de palestras, onde às vezes estava presente eu representando o espiritismo dito kardecista, e às vezes uma pessoa do Vale do Amanhecer, uma pessoa da Umbanda, uma pessoa do Candomblé, tinha também uma pessoa do catolicismo, uma pessoa da Testemunha de Jeová. Quer dizer, eram todos correntes espiritualistas, porém cada um com as suas designações, Havia também um padre num desses encontros, um grande amigo meu padre, então cada um deles era espiritualista, porém se identificava dessa ou daquela maneira. No Brasil, a gente acabou diferenciando dois tipos de espiritualismo, ou de espiritismo. A gente tem um espiritismo que a gente diz que é defendido pela Federação Espírita Brasileira, FEB, e tem um espiritismo que a gente chamaria de espiritismo popular. Esse espiritismo popular ele é professado em diversos lugares, em diversas religiões, e por pessoas que não conhecem absolutamente nada de espiritismo e que não estão ligadas a algum tipo de religião. Por exemplo, você pode ir num centro de Umbanda e lá ter livros de Allan Kardec e as pessoas lerem esses livros. Já poderão ir em um outro centro de Umbanda e tem gente que tem na estante, mas não lê os livros de Allan Kardec, mas acha importante que aqueles livros estejam ali. Alguém pode ler, mas necessariamente nem todos. E há pessoas que têm crenças
né, na reencarnação, que acreditam nas existências múltiplas, que são justamente a reencarnação, que acreditam em mediunidade, fantasmas, espíritos, e se dizem espíritas, mas nunca leram a respeito nada, têm só suas próprias crenças a esse respeito, passaram por alguns fenômenos mediúnicos. Veja bem, eu não estou aqui condenando nenhum tipo de visão sobre este ou aquele tipo de espiritualismo. Cada pessoa ela respira o ar que quer para si, diz o Espírito Emmanuel. Então, a pessoa está feliz nesse grupo espírita ou espiritualista e está se sentindo bem com esse contorno que tem a sua visão de mundo, a sua religião, então ela está bem, está no lugar certo. A gente diz em antropologia que cada um vê o mundo pelo óculos da sua cultura. Então, se eu estiver no sol quente, muito forte mesmo, eu colocar um óculos escuro, vai facilitar eu ficar fazendo careta no sol quente. Se eu tiver necessidade de usar um óculos fundo de garrafa que a gente usa, a gente pode usar. Ou então a gente pode trocar e colocar lentes e não usar os óculos. Ou seja, cada um vai utilizar os óculos que achar melhor para enxergar o mundo. E o Espiritismo é uma dessas maneiras de se ver isso. Então, no Brasil, a gente tendo essa reflexão, essa discussão sobre o que é o Espiritismo, é uma primeira grande confusão que as pessoas fazem, né? A gente às vezes assiste uma novela e diz assim, aquela novela ali é espírita. Só que quando você vai ver os elementos, ela está muito mais ligada a um espiritismo A ou a um espiritismo B do que a um espiritismo C. Então a gente diz, aquilo ali é espiritismo, mas não tem aquilo ali no livro dos espíritos, ou não tem aquilo ali no livro dos médiuns e assim por diante. Ou seja, cada pessoa vê da maneira que acha melhor. Tem um correto? Tem um errado? Não. Por quê? Porque Allan Kardec, no século XIX, como ele é fruto do seu tempo, ele já falava, o Nietzsche, depois de Kardec vai falar sobre isso, o Friedrich Nietzsche, né, o filósofo alemão, que vai escrever um monte de livros sobre a verdade. Então a verdade ela não pertence a uma pessoa. E a verdade única não pode pertencer a uma única pessoa, a um único grupo. Porque a verdade depende do tempo, depende de quem defende a verdade. Quem tem poder e defende a verdade, coloca a pessoa na fogueira, se defende uma verdade diferente, queima seus livros. Os livros de Allan Kardec foram queimados em Barcelona, na Espanha. Quando chegaram lá, Allan Kardec vendeu livros e quando chegaram no correio, eles foram apreendidos e foram queimados em praça pública, porque na Espanha o bispo não aceitava, né, que as pessoas lessem esses livros. Quer dizer, já era um país onde as pessoas tinham liberdade de expressão, mas nem tanto. A França um pouco mais, mas mesmo assim Allan Kardec foi muito perseguido. Então entendamos que no Brasil cada um tem sua visão de mundo, cada um vê o Espiritismo da maneira que acha melhor. Se a gente entender o Espiritismo como uma ciência, a gente tem que entender que é uma ciência que estuda os fenômenos espíritas, ou, por assim dizer, os fenômenos mediúnicos. Não podemos entender o Espiritismo como uma ciência que resolve os problemas astronômicos. Não podemos entender o Espiritismo que resolve os problemas da medicina. Não podemos entender o Espiritismo como uma ciência que resolve os problemas da história. A ciência, Allan Kardec diz especificamente no livro dos médiuns, o Espiritismo é uma ciência voltada para o fenômeno mediúnico e apenas para ele. O que acontece é que com o tempo as pessoas começaram a estudar outras coisas, outras ciências, e aí colocar esse óculos que é o Espiritismo e tentar explicar esses fenômenos da medicina, da astronomia, e todos os lugares a partir dessa visão que seria o Espiritismo. Então vejamos bem, você diz assim, o Espiritismo é uma ciência, mas é uma ciência como a medicina? Não. Mas a medicina não é uma ciência como é a astronomia. A maneira como a medicina faz a ciência é de uma maneira diferente como fazem os astrônomos. Por exemplo, quando uma pessoa está estudando, um médico está estudando uma doença da qual ele não tem a menor ideia do que seja uma doença nova, ele vai observar quantas pessoas tem, quantas pessoas morrem, quais são os sintomas, e ele vai anotando isso aí. E outras pessoas no outro lado do mundo vão pegando esse livro e vão vendo se outros seres humanos têm esses mesmos sintomas. E quando eles veem que há mais sintomas, eles vão acrescentando e vão vendo quais são os processos de cura, de tratamento para essas doenças. Então é uma ciência que não adivinha o futuro. A medicina ela vai tratando as doenças e ela vai descobrindo as maneiras melhores das pessoas não sentirem dor ou não terem sequelas graves, não morrerem em decorrência dessas doenças, né? A astronomia ela vai observar os astros que estão a milhões e milhões e milhões e bilhões de quilômetros da gente
e ela não está lá. Então, através dos instrumentos próprios, como o telescópio e tantos outros aparelhos, ela vai criando teorias para tentar explicar os comportamentos dos astros, mas ela não vai lá. Um físico, ele observa um fenômeno como um relâmpago e ele dá explicações a partir disso aí. Ele pode produzir artificialmente relâmpago, mas ele não pode produzir do mesmo jeitinho que apareceu da primeira vez que ele viu. Mas ainda assim é passível de se reproduzir algum desses fenômenos. A psicologia é um outro tipo de ciência diferente da física, diferente da medicina, diferente da matemática e assim por diante, com suas leis próprias, com suas fundamentações próprias. Ora, a história não é uma ciência como também é a medicina, né? A gente pode dizer, a história é uma ciência? Sim, a gente estuda história como uma ciência, a gente entende que tem toda uma fundamentação para se entender a história, todo um método para se investigar a história, e a gente entende como ciência, mas não é como a astronomia, não é como a física, não é como a medicina. Não dá para replicar os fenômenos como acontece na física. Não dá para a gente repetir a Revolução Francesa ou o dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I dá o grito do Ipiranga. Quer dizer, a gente pode ler a respeito disso, a gente pode dar diversas outras interpretações, mas não dá para replicar o fenômeno. Não dá para entrar numa máquina do tempo e voltar atrás e dizer, eita, não foi desse jeito não. Que a gente estou vendo aqui pessoalmente, estou vendo que o fenômeno do grito do Ipiranga foi diferente, não estava num cavalo branco, era assim, era assado, diferente. E aí criam-se teorias, criam hipóteses, criam as diversas coisas a respeito de um fenômeno histórico. Então acontece a mesma coisa em relação a um fenômeno mediúnico, né? Em relação a um fenômeno físico, você diz assim, coloque a eletricidade na minha mão agora, né? Seria um pouco difícil, mas eu poderia pegar um pente, passar no cabelo muitas vezes e eletrizar esse pente em decorrência do atrito com o meu cabelo, um pouquinho de papel na mão, o papel se moveria devido a esse atrito. É um fenômeno físico que pode ser repetido em outros lugares do mundo, mas não dá para refazer esse fenômeno sem ter os instrumentos para isso, que no caso seria um pente, seria o cabelo. Um careca que não tivesse pente dificilmente conseguiria fazer esse fenômeno, a não ser que ele procurasse uma outra pessoa que tivesse cabelo e arranjasse um pente. Ou seja, todos os fenômenos científicos, eles podem ser reproduzidos dentro de certos limites, dentro de certas circunstâncias. Acontece a mesma coisa com o fenômeno mediúnico. A ciência espírita é uma ciência voltada para o fenômeno mediúnico, não é para resolver os problemas da medicina. Porque se fosse, ficaria muito fácil, não precisaríamos mais de médicos, nem de tantos estudos, né? Afinal, um jovem, uma pessoa para se transformar em médico, passa aí quase 10 anos estudando, né, de maneira árdua, né, com muito sofrimento, passa muito tempo dentro da universidade, dentro de um hospital, para aprender a como tratar as pessoas e errar o mínimo possível, porque qualquer erro de um médico pode significar a vida de um ser humano. Eu, como professor de história, se eu cometer um erro na sala de aula, um aluno pode perceber e ninguém morre, né? Diz, professor, você está dizendo aqui, mas no livro está dizendo diferente. Diz, é verdade, eu me confundi, ou então eu não sabia. Ou ninguém pode perceber e um outro dia eu em casa perceber e voltar lá e dizer, olha, eu disse outro dia que era assim, não é dessa outra maneira. Um médico não pode errar. Então vejam que a ciência ela tem suas especificidades. O que Kardec dizia é que não se pode pedir ao Espiritismo o que ele não pode dar. E as pessoas às vezes ficam querendo coisas que o Espiritismo não pode dar, porque não é característica, não é papel do Espiritismo falar ou fazer isso, né? Essas ideias são voltadas para determinadas ciências. O que acontece é que muito no Brasil, muitos seres humanos com boa vontade, alguns deles, outros com má vontade, né? Alguns com interesses levianos, desenvolveram uma série de conhecimentos ou de práticas e que passaram a associar o nome espiritismo, por exemplo, cirurgias espirituais. Então, muitos médiuns tinham habilidade, né, através de espíritos utilizavam os médiuns, habilidade para curar pessoas, para tratar pessoas, para promover o bem-estar das pessoas através dessas ditas cirurgias. Algumas estudadas e demonstradas que eram fraudes, e outras estudadas e ninguém compreendia como esses fenômenos funcionavam. Porque a ciência materialista ela quer que se repita o fenômeno. Só que há fenômenos que não dá para repetir exatamente do mesmo jeito. Assim como na história não dá para repetir o dia da independência,
né, lá no dia 7 de setembro, também em ciência nem sempre é possível replicar o fenômeno, quer dizer, repetir o fenômeno para que se estude várias vezes, porque é um fenômeno muito subjetivo, é um fenômeno metafísico, muitas vezes muito ligado às ideias, necessariamente não muito ligado à matéria. Então veja bem, se fazer uma cirurgia espiritual em um ser humano de uma determinada maneira que cura o fígado de uma pessoa que está com um problema no fígado, então traga mais de 10 pessoas com um problema no fígado que eu quero ver esse médium curar. E às vezes isso não acontece, por quê? Porque aquele primeiro que teve o fígado curado tinha uma necessidade dentro do seu programa evolutivo de que fosse curado o seu fígado. E aqueles outros poderão não ter, porque às vezes o melhor para aquela pessoa é continuar com a doença, porque a doença lhe é um limitante, já que há vários motivos para as pessoas terem problema no fígado. A pessoa pode ter tido um problema no fígado por algum problema genético, alguma coisa que vem de família, outro pode ter sido porque bebeu até dar uma cirrose hepática, dar um problema no fígado. Aí, de repente, a pessoa que tem um problema genético poderia ser curada, enquanto o que tem um problema no fígado, se fosse curado, poderia voltar a beber e ter um problema de novo, o que acontece, né? Já pensou? Tem gente que faz uma dieta, faz, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, né? Tem uma situação lá no estômago resolvido e a pessoa começa a perder peso, mas se ela não mantiver uma dieta, se ela não tiver todos os cuidados, ela mesmo com diversos tipos de cirurgia no seu estômago, que reduzam o tamanho do estômago, que colocam uma bola dentro do estômago, seja lá qual for a maneira, se a pessoa não se alimentar corretamente, ela vai novamente ganhar peso. Então, uma pessoa que de fato tem uma doença, muitas vezes nós temos uma doença porque precisamos da doença para evoluir. Evoluir significa caminhar, significa sair de onde eu estou e caminhar para frente. Né? Involuir seria andar para trás. No Espiritismo, os Espíritos dizem que a gente sempre caminha para frente, no máximo a gente fica parado e não consegue, mas andar para trás não é o nosso caso, a gente sempre caminha para frente. É o que a gente chama de evolução e não de involução, quer dizer, não é um efeito retardado, mas é um efeito para frente, olha, um efeito retrógrado. Então, quando a gente vai estudar a ciência espírita, a gente vai estudar os fenômenos mediúnicos e não os fenômenos ligados à medicina, à história, à geografia. Bom, eu assisti palestras de amigos meus que são psicólogos, que aplicam os pensamentos espíritas, a sua visão de mundo espírita à psicologia. E a partir daí tem certas inferências, tem certas conclusões. A gente vai encontrar espíritos muito ligados à psicologia, como o espírito Joana de Ângeles, como o espírito Hamed, que escrevem livros voltados para a psicologia. Né? Eles escrevem livros falando sobre como a gente pode se melhorar, como a gente pode diminuir o sofrimento e superar. Mas vejam bem, em nenhum momento esses espíritos, ao escrever esses livros, dizem que esses livros substituem o psicólogo. O que eles ajudam é a pessoa no seu processo de autoconhecimento. E quando a gente vai a um psicólogo, a gente busca o autoconhecimento, busca entender por que está sofrendo ou por que se comporta de tal maneira e que gera às vezes sofrimento a si ou a outras pessoas. E aí a gente vai estudar com o psicólogo a si mesmo na tentativa de resolver, de equacionar essa problemática. Então os livros ajudam, mas não resolvem por si só. Eu ler um livro de psicologia não me torna psicólogo, mas eu ler um livro de psicologia pode me dar conhecimento para eu começar a entender a mim mesmo e melhorar a minha situação, que seja de sofrimento ou não. Então as pessoas começaram a entender o espiritismo no Brasil de um ponto de vista muito mais místico do que propriamente científico. A gente vê isso, por exemplo, quando a gente vai nos centros espíritas, se você for olhar o quadro de palestras, a grande maioria das palestras é voltada para o sofrimento, para solucionar o sofrimento. A gente vai ver palestras sobre aborto, palestras sobre pena de morte, a gente vai ver palestras sobre situações diversas, sobre as pessoas serem egoístas, serem orgulhosos, ou seja, volta-se propriamente para a moral. E pouco se fala sobre os fenômenos mediúnicos propriamente dito. Né? Aqui de vez em quando fala sobre obsessão, mas é muito mais voltado para a obsessão, não do médium, mas da pessoa de uma maneira geral. Os temas acabam muitas vezes se repetindo, porque se pensa que as pessoas que vão ao centro espírita estão tendo os primeiros contatos com a doutrina espírita, por isso que os temas são muito comuns, bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os humildes, os mansos e assim por diante. E precisaríamos, talvez, nos centros espíritas, ter um pouco mais de rotatividade dos temas. Né? Acho muito bonito quando eu vou a uma casa espírita em que eu olho o quadro de palestrantes e há vários temas que tem que ter lá
Bem-aventurados os aflitos, que trata do sofrimento, tem porque as pessoas estão passando por sofrimentos. Quem não está sofrendo nesse mundo hoje? Seja de uma doença como o Covid, aí, que mata milhões, seja de um câncer, seja porque está desempregado, seja porque tem um filho que está usando drogas, seja porque um casamento acabou. Quer dizer, há vários motivos para as pessoas sofrerem. Mas não se pode somente estudar o sofrimento, né? As pessoas também querem saber o que é mediunidade, as pessoas querem entender o que são os seus sonhos, então existem temas assim. Mas às vezes a gente lamenta que algumas casas espíritas, isso no Brasil todo, eu acompanho através da internet procurando ver quais são os temas de muitas casas espíritas, e a gente vê uma repetição muito dos temas e às vezes de uma maneira bastante cansativa, que faz com que muitas pessoas não se aproximem muito, né, das casas espíritas, porque elas querem ver alguma coisa diferente, né? Eu me lembro de um tempo atrás ter feito uma palestra em uma casa espírita falando sobre gênero e sexualidade. Não é muito comum isso, né? As pessoas só falar sobre gênero, sobre transgênero e assim por diante, e isso foi um debate interessante. A palestra foi sobre isso. Obviamente a gente não espera concluir todo o tema, dar todas as abordagens possíveis e resolver equacionar essa situação. Porém, uma boa oportunidade de se debater isso. Outra vez eu tive uma oportunidade em uma casa espírita, os jovens, adolescentes do grupo de evangelização infantil queriam saber sobre a visão espírita, muito comum essa expressão, sobre homossexualidade, transexualidade, né, e assim, bissexual, quer dizer, orientação sexual. Eles queriam falar sobre isso, eram jovens de 14, 15 anos, e aí eu fui chamado a fazer uma palestra para um grupo de 20 jovens da evangelização infantil, que não era infantil, né, tinham 15 anos, mas eles queriam saber sobre isso e a gente foi conversar e falar um pouco sobre isso. Que interessante, né? Quer dizer, que não se fale apenas sobre esse tema. A gente está falando sobre isso porque uma internauta, a gente estava dizendo no início da live, justamente nos questionou, né? Porque toda hora que vai ao centro espírita, ela só vê falar de sofrimento. Parece que no centro espírita as pessoas só sofrem, né? As pessoas costumam dizer que quando se vai a um centro espírita, se vai pelo amor ou pela dor. Também se vai pela curiosidade. A maioria das pessoas vai porque estão sentindo algum tipo de problema e que gostariam de entender esse problema ou se livrar desse problema, mas tem gente que vai porque está curioso, queria saber, tem uns pressentimentos, tem uns sonhos, tem umas sensações, uns calafrios, aconteceu um fato interessante e ela quer explicações, né? E aí ela vai ao centro espírita e lhe é entregue a doutrina espírita para que essa pessoa pegue o livro dos espíritos, pegue o livro dos médiuns e tantos outros livros espíritas e estude e aprenda. Tem os grupos espíritas. Aliás, tem os grupos de estudo na casa espírita, as pessoas podem aprender sobre isso. Então, que não seja simplesmente falar de um tema muito repetitivo, de um tema que as pessoas, que não deixa de ser importante, né? Falar sobre o sofrimento, já que nós todos passamos um momento ou outro por este ou por aquele problema e que passamos por algum tipo de sofrimento. Então, a ciência espírita, a gente pode dizer que o espiritismo ele tem dois caráteres, né? Um deles é da revelação espírita e o outro da observação dos fenômenos. Então, a revelação espírita significa que os espíritos vieram para nós e disseram sobre o fenômeno. Quando se perguntou nas batidas que tinham nas mesas, lá nas mesas girantes, no século XIX, quem é você? O que é você? Né? Porque eles não sabiam o que era. A mesa batia no chão, a mesa respondia com sim, com não, com pancadas, e as pessoas não sabiam o que é aquilo ali. Quando se perguntou, que se criou um alfabeto, né? Uma pancada sim, duas pancadas não, e assim por diante, cada um criava, né? E aí a letra A uma vez, a letra B duas pancadas, a letra C três pancadas. E quando se perguntou o que é você, a própria mesa, o próprio fenômeno respondeu espírito. Então foi a partir disso que é uma revelação. Por que revelação? Porque o fenômeno se revela, o fenômeno fala de si mesmo, ele diz, olha, eu sou isso. E aí, a partir da observação desses fenômenos, né, se conseguiu criar uma série de teorias. Então, Allan Kardec, de um lado, ele recebia a revelação, e não só Allan Kardec, todos nós que temos contato com a mediunidade, com os espíritos, recebemos de um lado a revelação dos espíritos que nos dizem alguma coisa, e de um outro lado, nosso, observar o fenômeno e tentar entender como esse fenômeno se pronuncia. Por exemplo, há médiuns que quando entram em estado de transe, eles entram em estado de sonolência, eles adormecem, eles falam, às vezes, o que os espíritos dizem, ou eles escrevem. Quando eles acordam, eles não lembram de absolutamente nada do que se passou e acham muito estranho aquilo que eles escreveram, aquilo que eles disseram.
Então a gente tem um tipo de mediunidade e não é igual aos outros tipos de mediunidade, né? Há fenômenos em que os espíritos conseguem se materializar, aparecer e até ser fotografados. Se vocês colocarem fotografias de espíritos no Google, né, vocês vão ver muito lá nas imagens fotografia do século XIX. A mediunidade também é cíclica, quer dizer, na Idade Média, a mediunidade era de um tipo muito mais comum, e quando chega na Idade Moderna, por volta de 1500, ela vai ficando outro tipo de mediunidade. Quando chega no final do século XIX, na meada do século XIX, era um outro tipo de mediunidade e hoje mais comum. Veja bem, em 1850 não eram comuns as cirurgias espirituais. Em 1950, 100 anos depois, eram muito comuns as cirurgias espirituais. Hoje, a gente está aqui em 2020, já não tem tanta cirurgia espiritual como tinha 70 anos atrás, né, na época de José Arigó e de tantos outros médiuns que vêm existindo há muito tempo. Então, esse caráter científico do Espiritismo tem que ser compreendido para que a gente entenda o Espiritismo como ciência, ou seja, não é uma ciência que ensina como fazer cirurgias espirituais, mas é uma ciência que nos mostra como funcionam os fenômenos mediúnicos, né? Então, a gente precisa ainda melhorar nesse aspecto, né? Para tentar entender que na casa espírita não se ensina só, por exemplo, a evangelioterapia, né? Toda casa espírita tem evangelioterapia porque as pessoas passam por sofrimentos e precisam entender isso à luz do evangelho, já que o espiritismo acabou se configurando na direção de um cristianismo. Eu imagino se o espiritismo, já disse aqui em outro momento, ele tivesse surgido no mundo islâmico da maneira que surgiu na França, ou se tivesse surgido lá na China, no mundo oriental, do mesmo jeito que surgiu na França, com toda aquela pujança, toda aquela força, e como seria, né? Quer dizer, talvez fosse um espiritismo taoísta lá na China, ou talvez no Japão um espiritismo zen budista, ou talvez no Oriente Médio um espiritismo islâmico. Quer dizer, ele nasceu em um mundo cristão, que foi o mundo ocidental, um país francês né, e católico e protestante, cristão, e aí o espiritismo acabou, né? Os espíritos que davam comunicações nasceram e viveram nesse mundo cristão, e aí ele tomou esses contornos cristãos. Então o espiritismo tornou-se cristão. Não é um demérito, já que o cristianismo é uma filosofia muito boa, mas também ele perdeu um pouco dessa universalidade que teria se a gente não tivesse essa preocupação de identificar o espiritismo como cristão. É muito comum dizer que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, só que isso é um exclusivismo, dizer que o Brasil é a pátria do Evangelho, como se em outros lugares o Evangelho não fosse importante. Dizer que Jesus é o governador espiritual da Terra é uma coisa muito exclusivista, já que está excluindo Maomé, Buda e Krishna e tantos outros. Isso exclui, diz que minha religião é melhor do que a dos outros, e quando a gente diz que Jesus é o governador espiritual da Terra, a gente está mexendo com católicos, com evangélicos, com outros grupos que não entendem essa maneira de ver Jesus como um governador, como se fosse alguém inferior, já que um governador não é um presidente, por exemplo, né? Então as pessoas acabam criando diversas confusões a esse respeito, porque de uma maneira geral começaram a acreditar que o Brasil era um país privilegiado, né, em relação a outros. E quando a gente vai ver, nosso país aí está se aglomerando, né? Nós todos ainda estamos vivendo uma pandemia, mas nós estamos vivendo como se estivéssemos numa pandemia. Nós ainda somos pessoas muito atrasadas, não só em relação à pandemia, mas em relação a muitas outras coisas, e há outros países onde as pessoas são muito mais evoluídas, embora não tenham a tecnologia que nós temos, né? Tem países em que a população não come animais, né? Quer dizer, a população é vegetariana, porque entende que não quer levar sofrimento aos animais. Nós aqui adoramos um churrasquinho, uma coisa bastante comum. Então veja que ainda precisamos melhorar muito, aprender muito a esse respeito. Então vejam bem, espiritismo no Brasil, a gente ainda precisa entender o que significa espiritismo. Quando a gente diz, eu sou espírita, mas eu não frequento o centro espírita, já ouvi alguém me dizer isso. E eu pergunto, por que não frequenta? Porque as pessoas lá são muito sérias, ou as pessoas lá têm uns comportamentos que são assim, ou que são assados. Por quê? Como é uma instituição, o centro espírita é uma instituição, ela carece de regras, e as pessoas dentro desses espaços deverão se comportar dentro de certas regras que foram criadas por aquela instituição espírita, que pode ser diferente de outra instituição. Outro dia desse eu estava numa live conversando com uma amiga de um outro centro espírita,
e estava participando dessa live, justamente falando, né, de algumas casas espíritas que colocam às vezes letreiros dizendo como as pessoas devem se vestir, o que as pessoas devem falar. E esses letreiros são voltados geralmente para as mulheres, né? As mulheres não podem usar blusa de alcinha, não podem botar tomara que caia, não podem usar roupa curta, não podem dizer o que. Quer dizer, elas vão podar a mulher, dizer o que a mulher não pode fazer, como se a mulher fosse a fonte do pecado, como se a mulher fosse o fruto proibido, aquilo que não pode de maneira nenhuma é se comportar mal, né? E na verdade os homens também se comportam mal. Então por que as regras são para as mulheres e não são para os homens? Não tem nenhuma placa lá dizendo assim que os homens não podem entrar de chinelo, que não podem ir de bermuda, que não podem ir de camiseta regata, né? Ou que não podem entrar sem camisa. Não tem uma placa desses centros espíritas dizendo como os homens devem se comportar. Mas tem como as mulheres devem se comportar, ou seja, é só as mulheres as provocadoras e os homens não são. Isso é uma visão exclusivista, isso é uma visão equivocada, é uma visão machista que ainda está presente em algumas casas espíritas. São todas? Não, é uma ou outra que ainda tem isso, mas existe. Podia ser alguém que estivesse usando alguma roupa que estivesse causando algum incômodo a alguém, seja homem ou mulher, se chamar essa pessoa e dizer, olha, existe roupa que a gente usa na praia, existe roupa que a gente usa numa missa, que a gente vai a um enterro com ela, assim por diante, já que a nossa cultura é uma cultura de pessoas que usam roupas, não é como, por exemplo, os índios, que usam outros tipos de trajes que não são os nossos ocidentais. Então, se conversar e não se afixar placas nas pessoas, né? Já imaginou uma pessoa chega embriagada no centro espírita e aí ela não deveria estar ali embriagada, por quê? Porque a pessoa poderá atrapalhar a palestra. Então, ela é encaminhada para um outro local para conversar, orientar para que essa pessoa venha ao centro espírita em outro momento e que não esteja embriagada, porque ela embriagada pouco poderá aprender. Ah, mas o centro espírita é um lugar onde a gente tem que receber todo mundo. Temos que receber as pessoas que estejam em condições de aprender, de estudar a doutrina espírita. A pessoa está embriagada, ela tem que ser orientada, conversada, talvez entender sua situação de por que ela está embriagada. E aí talvez, se a casa espírita tiver condições de acolher com um grupo de pessoas com dependência química, alguma coisa assim, tudo bem, mas se não tem, talvez alguém encaminhar para a família, talvez alguém encaminhar para o AA, né? Para a pessoa aprender como se livrar do vício do álcool e assim por diante. Mas manter uma pessoa embriagada durante uma palestra, onde essa pessoa fica interrompendo a palestra o tempo todo, porque está embriagada, não está sob o controle de suas faculdades inteiramente, então não faz sentido. Mas às vezes as pessoas têm essas visões perfeitamente equivocadas sobre o que é o Espiritismo. Portanto, o Espiritismo não é o centro espírita. Os centros espíritas estudam o Espiritismo, mas o centro espírita não é o Espiritismo. O espírita não é o Espiritismo. Existe uma diferença entre movimento espírita e Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina. A palavra doutrina no século XIX, quando Allan Kardec utilizou, era no sentido de um conjunto de ensinamentos. Mas nos dias de hoje a gente usa a palavra doutrina de uma maneira diferente. Ela tem um tom pejorativo, né? Quando a gente diz assim, fulano está doutrinando o outro, quer dizer assim, está empurrando de goela abaixo um ensinamento que ele não quer nem receber. A discussão, por exemplo, sobre escola sem partido, onde alguns grupos políticos vão dizer que o professor está doutrinando os alunos a serem gays ou a serem comunistas e assim por diante. É o sentido que se dá à expressão doutrinar. Então, a expressão doutrina espírita tem o sentido de um conjunto de ensinamentos. Pois bem, então se nós entendemos que o Espiritismo é uma ciência e que nós não conseguimos comprovar a sua existência ou a existência dos fenômenos mediúnicos, alguém pode dizer assim, não consigo comprovar, porque se o Espiritismo diz que todo mundo no planeta é médium, por que eu não consigo fazer com que todas as pessoas deem comunicação, né? Allan Kardec tem estudando direitinho, a gente entende que Allan Kardec diz que todo mundo no planeta tem rudimentos da mediunidade, mas só algumas pessoas especiais têm essa mediunidade bastante desenvolvida para produzir um fenômeno mediúnico, como escrever uma carta ou conversar com os espíritos. Então a gente tem que compreender o que significa especificamente essa frase, todo mundo no planeta é médium. Não, todo mundo tem rudimentos da mediunidade. E aí se estuda dessa maneira o que a gente entenderia por uma ciência espírita. Mas aí as pessoas começam a querer coisas que o Espiritismo de maneira nenhuma não pode dar. Então veja bem, se a gente entender que o Espiritismo tem esse aspecto de ser uma ciência, uma filosofia e uma religião,
qual é aquele que eu me identifico. Porque muitas casas espíritas vão se identificar com o aspecto religioso e de nenhuma maneira com o aspecto fenomênico, com o aspecto que seria a ciência espírita propriamente dita. Uma maneira bastante simples de a gente entender: a pessoa faz parte de um grupo de estudo mediúnico, tem a mediunidade, os espíritos falam através dessa pessoa, mas não tem uma pessoa voltada para anotar e tentar investigar se aquilo que o espírito está dizendo tem algum tipo de relação com a realidade, ou se é alguma coisa da imaginação desse médium, se é uma pessoa com um transtorno de esquizofrenia e assim por diante. Ou seja, muitas vezes são aceitas as pessoas como médiums, mas não há comprovações disso. Na época de Allan Kardec não é exatamente dessa maneira. Os espíritos iam, davam comunicações, se identificavam, e alguns não tinham como comprovar. Mas alguns tinham como comprovar que aquele espírito existia, que aquele médium dava coisas, comunicação na escrita ou na fala, sobre coisas muito específicas das pessoas, né? E aí se identificava que aquele médium de fato era médium e que aquele espírito que se comunicava de fato era espírito, não era alguma coisa da imaginação do médium ou alguma coisa que estava ali em decorrência de um transtorno mental daquela pessoa que pensava ser médium. Então, do mesmo jeito acontecia com a pessoa que faz cirurgia espiritual e aí colocava a mão na cabeça da pessoa e dizia: a cirurgia espiritual só é vista pelos espíritos. E a pessoa tinha que acreditar que ficou boa. Isso acontece em muitas religiões no dia de hoje, onde as pessoas têm que acreditar que estão sendo curadas durante os cultos em alguns tipos de religião. Isso não é ciência. Ciência é quando a gente procura, se não dá para repetir o fenômeno do mesmo jeito, mas dá pelo menos para acompanhar o fenômeno, para anotar, fazer anotações, descobrir, traga uma radiografia, fez uma cirurgia espiritual, daqui a 6 meses faz outra radiografia, vê que não tem mais. Há casos assim, há casos documentados, mas muitos não são documentados. As pessoas não são preocupadas com esses fenômenos. Simplesmente dizem assim: a gente faz a semente, joga a semente na terra, entrega ao Criador, entrega a Jesus, entrega a Deus. Tudo bem, é a bondade que se faz, mas necessariamente não é ciência, porque as pessoas não estão de alguma maneira nenhuma acompanhando esses fenômenos e tentando ver quais são os verdadeiros. Olha, tem gente que é passista, aplica o passe, mas que às vezes, como não há um estudo sobre quem de fato produz o fenômeno e causa benefício aos outros, coloca-se todo mundo na sala de passe, aplica o passe, mas a gente não sabe quem de fato ali produz algum tipo de qualidade no seu trabalho como médium passista. Na época de Allan Kardec eram chamados de médiuns magnetizadores, né? Ou simplesmente de magnetizadores quando não tinha a interferência dos espíritos. Isso quer dizer que nós precisamos ainda estudar a doutrina espírita, mas que ciência espírita não é só estudar a doutrina espírita, é estudar os fenômenos espíritas que acontecem comigo, com o meu vizinho, com as pessoas. Não é somente assistir vídeos no YouTube para tentar entender o espiritismo. Isso aí está longe de saber o que é de fato a ciência espírita. Se a pessoa foca apenas no seu desenvolvimento moral a partir do espiritismo, que às vezes ela quer deixar de ser egoísta, quer deixar de ser orgulhosa, isso é perfeitamente válido, isso é o mais necessário no sentido de nós nos tornarmos pessoas felizes, mas o espiritismo não é só isso. O espiritismo é muito mais, vai muito além de a gente simplesmente se auto-observar e querer se melhorar, né? Querer entender. Há coisas no mundo que nós precisamos entender para que a gente também se entenda. Então, se nós temos o tríplice aspecto da doutrina espírita, que seria ciência, filosofia e religião, em qual nós focamos mais só no aspecto religioso, mas é onde entra a filosofia e onde entra a ciência. Então, somos espíritas capengas, somos espíritas pela metade, somos espíritas que só temos um aspecto. Às vezes as pessoas só leem o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos espíritas nunca leram o Livro dos Espíritos, não sabem a diferença entre princípio vital e energia cósmica universal, e espírito. Tem muita gente que não faz ideia de como é que acontece a reencarnação, porque nunca leu o Livro dos Espíritos ou nunca leu o Livro dos Médiuns, porque focou apenas em fazer o Evangelho no lar. Então somos espíritas nem pela metade. Se a ciência, filosofia e religião a gente só se dedica à parte religiosa, cadê a nossa parte de conhecimento filosófico? Cadê a nossa parte de conhecimento científico? Somos ainda um espírita bem um terço só, né? Somos um espírita voltado só para um terço do que seria o espiritismo. Precisamos então desenvolver mais esses conhecimentos. Bom, temos muitas vidas, mas precisamos começar agora. Precisamos aprender ainda a nos controlar enquanto seres humanos, que isso é o mais importante,
precisamos aprender a ser felizes, né? Nos afastando cada vez mais de uma vida puramente animal para nos tornarmos seres espirituais. Isso leva muitas encarnações, leva tempo, mas não podemos focar simplesmente num aspecto da doutrina espírita. Temos que conhecê-la, temos que conhecer os fenômenos, temos que entender os porquês da vida, e é a isso que se dedica a filosofia espírita. Por que uma criança nasce, duas crianças gêmeas, uma nasce na favela e a outra é levada para um prédio lá rico, e aí o da favela torna-se uma pessoa boa e o rico torna-se uma pessoa mesquinha, ou o contrário? Por que existem essas disparidades? Isso trata a filosofia espírita, não é a religião espírita. Trata de entender por que essas coisas acontecem dessa maneira, por que existe pobreza, existe riqueza, por que existe isso e aquilo outro. A filosofia espírita se dilui dentro da religião, mas também se dilui dentro da ciência, mas nem sempre a gente encontra o contrário. Então a gente precisa aprender espiritismo em sua completitude, ciência, filosofia, religião, e não só focar no que nós chamaríamos de aspecto filosófico. Pois bem, falamos um bocado sobre a ciência, ou o espiritismo como ciência. Não tínhamos a pretensão de esgotar esse assunto, mas apenas de trazer algumas reflexões. Queria agradecer a presença de vocês todos, o João Roberto está por aqui, Luciano, a Gardênia, Simone, CJ Mil, se não me engano, é nosso amigo de Barbalha, Paulo César, Marcos Siebra, meu cunhado, Bárbara Alves, Jesus Silva, Shirley, Danilo, Juliana Freitas, Angélica Micaelis, Samara Alves e mais alguém, Regis Sinara. Então eu queria agradecer a presença de todos vocês, desejar a todos um bom, chegando aí o final de semana, se cuidar com essa Covid aí pra gente não adoecer, estudar. Quem não assistiu a live do início, vou deixar salvo no Instagram, pode assistir. E se falamos sobre esse tema outras vezes, você pode procurar sobre outros aspectos desse tema, ciência, filosofia e religião. Meu abraço a todos, muito obrigado pela presença. Quem tiver dúvidas, quiser conversar depois no direct, é só falar com a gente. A live de hoje foi resultado da sugestão de uma pessoa que conversou conosco no direct. Um abraço a todos, muito obrigado.